Boa noite, Betânia. Eu estava, assim que eu cheguei, falando ali com a Priscila, esposa do Tiago, e passou um filme de alguns anos atrás, obrigado, Julinha, de como eu vinha dentro do trem do Santa Cruz com a expectativa de chegar aqui na quarta-feira e ouvir uma palavra de Deus. A gente estava conversando ali, quando o louvor estava cantando, eu fiquei me perguntando qual a expectativa que eu chego aqui hoje. Uma quarta-feira, chuvosa, peguei ônibus lotado, saí do trabalho correndo e eu me fiz essa pergunta. E dando uma sondada rápida no meu coração, eu pude perceber que a expectativa que eu tinha alguns anos atrás de chegar aqui e ouvir uma palavra, ela continua firme. Então, que você que chegou aqui nessa noite, eu não sei o que você está passando, não sei quais circunstâncias que você está enfrentando, adversa ou não, que você não perca essa expectativa de que Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta, e que Ele possa entrar nessa tua guerra, nessa tua luta, nessa tua adversidade, e possa te socorrer de alguma forma, e o nome dEle seja glorificado na tua vida. Amém? Nós estamos numa viagem por Atos dos Apóstolos. Eu tenho sido muito abençoado por esse estudo, tenho sido muito impactado, porque eu conversava com a Wanda um dia desse, quando a gente tem uma pessoa falando, só uma pessoa falando, passa muito pelas percepções dessa pessoa, passa muito por aquilo que essa pessoa observa, passa muito por aquilo que essa pessoa tem a entregar em termos de vida, mas quando passam aqui várias pessoas, são várias percepções, são vários pontos de vista, e apesar de a gente estar pregando a palavra, a gente entende que o Espírito Santo está agindo, mas são pessoas diferentes, que têm jeito de ser, forma de falar, forma de agir. Então, eu tenho sido muito abençoado. Hoje nós estamos em Atos, no capítulo 17. Na semana passada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o que a Wanda falou, mas Wanda inicia ali o capítulo 16, falando a partir já da segunda viagem do apóstolo Paulo, e aí ela passa no capítulo 16 ali, quando Paulo recruta Timóteo, leva Timóteo com ele para essa viagem, ela fala sobre uma experiência que eles tiveram, Paulo e Silas, mas especificamente Paulo, de estar indo numa direção, o Espírito Santo para tudo e muda a trajetória de Paulo. E é uma coisa que chamou a minha atenção, que às vezes a gente está indo pregar, fazer a vontade de Deus, aquilo que a gente considera que Deus quer que a gente faça, e o Espírito Santo fala para a gente parar. Tudo bem, eu quero que você faça isso, quero que você continue pregando a minha palavra, mas você está indo na direção errada. Então eu mudo, o Espírito Santo muda essa rota, o propósito continua o mesmo, o chamado continua, mas o Espírito Santo ele precisa ser Senhor e nos direcionar, e o nosso papel é buscar, discernir qual é a vontade dele para a nossa vida, ainda que seja para fazer algo para o reino de Deus. Wanda também falou sobre a conversão de Lídia em Filipos, e ela fechou falando sobre Paulo e Silas na prisão. E eu até brinquei com ela, foi uma parte que me impactou demais, quando ela falou que, às vezes, alguns terremotos que acontecem na nossa vida não são para nos abençoar, são para abençoar outras pessoas. E o contexto é que eles estavam presos, e eles começam a orar, eles começam a cantar na prisão, começam a adorar, chega um terremoto que faz com que as prisões se abram e os presos continuam lá. E ela fala ali na semana passada que o objetivo era que a família do carcereiro fosse abençoada e o carcereiro fosse salvo. Então, fui muito abençoado pela Wanda. Hoje, no capítulo 17, a gente continua nessa segunda viagem missionária de Paulo. E, estudando esse texto, fui muito abençoado. Eu confesso que eu ainda estou impactado, e a minha oração, de fato, é que Deus possa te abençoar da mesma maneira que Ele me abençoou, estudando essa palavra. Então, eu quero ler com você Atos, a partir do capítulo 17, que diz: Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis
e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário a Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que ouviam foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Verso 5. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros, desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jasão e alguns outros irmãos, e os levaram diante do conselho e gritavam: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo chegaram também aqui, perturbando a nossa cidade. E Jasão os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jasão e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Verso 10. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá, criaram alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Pai, essa aqui é a Tua palavra, eu quero Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos a Tua palavra, e quero Te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor trate conosco aquilo que o Senhor quer tratar, que o Senhor nos leve, Senhor, a um novo patamar no nosso relacionamento contigo, que o Senhor nos traga mais para perto de Ti. E eu quero Te pedir, Senhor, que a gente possa sair daqui de alguma forma diferente daquilo do qual nós entramos aqui. Fala conosco, toda a honra, toda a glória e todo o louvor serão dados a Ti, é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Verso 17, como eu disse, é a continuação da segunda viagem missionária de Paulo. E aqui diz que eles passaram ali, quando eles partem, depois de saírem da casa de Lídia, eles deixam uma palavra de incentivo aos irmãos que estavam na casa de Lídia, que tinha sido convertido após ouvir o evangelho através de Paulo. E aí eles partem para Tessalônica. Nessa mudança que eu disse, quando eles estão indo com outro objetivo, com outra meta, com outro lugar, e o Espírito Santo fala para eles, para que eles devem seguir um outro rumo, nesse caso para Macedônia, eles começam ali um caminho rumo a Tessalônica. E antes de chegar em Tessalônica, eles passam por Anfípolis, que era uma cidade onde era um quartel do exército romano, e passam também por Apolônia, que é uma cidade que esse nome ele faz alusão ao deus Apolo. E aí eles chegam em Tessalônica, e já tem uma primeira coisa que me chama a atenção aqui no verso 2 de Atos 17. Como era de seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. E aqui é interessante, porque quando ele vai à sinagoga, ele está indo em um lugar onde ele tem costume de estar. Paulo, quando chega em Tessalônica, um lugar diferente, faz parte de uma estratégia de Paulo. Tessalônica é uma cidade grande, é uma cidade que tem um fluxo muito grande de pessoas, então era uma cidade estratégica para que o evangelho fosse pregado e alcançasse mais gente. Paulo, ele chega a Tessalônica e ele vai na sinagoga
dos judeus e ali ele prega a palavra, ali ele compartilha a palavra. E essa é uma primeira coisa que me chama a atenção, porque diz como era de costume. Então, Paulo tinha um senso de chamado, Paulo tinha um senso daquilo que ele tinha chamado para fazer. E se você for buscar no início da história de Paulo, Paulo havia sido um perseguidor, Paulo havia sido um homem que teve um encontro extraordinário com Deus, teve sua história transformada e desde então ele assume essa responsabilidade de pregar o evangelho e assume isso com maestria, com desejo, com vontade. E é a primeira palavra que eu queria deixar para vocês. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a tua vida, eu não sei para o que Deus te chamou, eu não sei para o que Deus tem falado no teu coração, mas se Ele já liberou uma palavra, se Ele já te chamou para algo, assume isso com responsabilidade. Pega esse chamado que um dia Ele te fez. Tem gente aqui nessa noite que pode estar com um chamado enferrujado. Tem gente aqui nessa noite que Deus falou alguns anos atrás: eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma obra através de ti. E por algum motivo, seja ele de dor, de angústia, de perseguição, você parou no meio do caminho e hoje Deus pode ter me trazido aqui para dizer para você: volta para o chamado. Volta para aquilo que um dia Deus falou que ia fazer na tua vida, através da tua vida, e por algum motivo você largou. E o texto continua, e tem uma segunda coisa que me chama a atenção. Paulo explica, Paulo fala que era necessário que o Cristo sofresse, que o Cristo passasse por aquelas adversidades. E no verso 4 diz: alguns judeus que ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo, como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. O cumprimento do chamado traz resultado. O cumprimento do chamado traz resultado. Nesse caso, nesse verso aqui, a partir do verso 4, o resultado foi: as pessoas ouviram o que o Paulo tinha a entregar, as pessoas ouviram aquilo que Paulo tinha a falar acerca do Evangelho de Jesus, foram convencidas através do Espírito e se uniram a eles. Como crente, a Wanda falou algo interessante e eu quero embarcar nessa coisa que a Wanda falou, que ela foi na primeira quarta-feira, ela falou: essa palavra que eu quero trazer é uma palavra para a Igreja Batista Betânia. É um estudo de Atos, tem muita gente que está ouvindo, tem gente que vai acessar isso depois. Mas ela falou: eu quero falar especificamente com a Igreja Batista Betânia e eu quero embarcar nessa palavra da Wanda. Nosso papel enquanto crente, nosso papel enquanto Igreja Batista Betânia é proclamar o Evangelho. E o nosso papel não é proclamar o Evangelho e se preocupar com o resultado de que isso vai, onde isso vai dar. Paulo proclama o Evangelho, Paulo prega a palavra e pessoas são alcançadas, pessoas são convencidas. O nosso papel é pregar, quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é proclamar. Aonde? Na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos, onde você passar. As pessoas precisam saber o impacto do que o Evangelho causou na tua vida, de alguma forma. As pessoas precisam entender que esse encontro que você teve com Ele no caminho não foi um encontro para a sua vida se tornar uma vida legal. Foi um encontro para transformar a sua vida. Foi um encontro para fazer da sua vida uma nova vida. E Paulo, como eu disse, leva isso tão a sério e nesse primeiro momento ele tem um resultado, que são pessoas que aceitaram a palavra, são pessoas que foram convencidas pelo Espírito e se uniram a eles. Esse papel de quem vai trazer gente, a gente até estava falando sobre isso, que quarta-feira, alguns anos atrás, a gente chegava aqui, não tinha como estacionar, não tinha lugar para sentar. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O Deus que fez lá atrás é o mesmo. E Ele pode fazer hoje. Verso 5. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros, desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas para entregá-la ao conselho da cidade. Mas como não encontraram, arrastaram para fora Jasão e alguns outros irmãos e levaram
adiante do conselho e gritava: aqueles que têm causado transtorno no mundo, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, também chegaram aqui perturbando a nossa cidade. E Jasão recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmaram que existe outro rei, um tal de Jesus. Aqui eles não estão falando mentira nenhuma, porque o nosso reino de fato não é daqui. Então, o que Paulo e Silas estavam pregando, o que a gente precisa pregar, o reino que a gente precisa anunciar, é um reino que não é daqui. E o interessante, porque às vezes a gente prega, eu estava falando isso com um colega recentemente, a gente prega um evangelho muito good vibe, né? Às vezes. Então, o evangelho que às vezes a gente prega é um evangelho que vai tudo ficar bem, a gente vai conectar com todas as esferas da sociedade. E essa experiência na vida de Paulo me mostra que não. O evangelho que Paulo pregava causava transtorno, porque não existe um evangelho que é a favor do sistema. E quando eu falo sistema, eu não estou falando de qualquer tipo de sistema. Eu não estou falando do lado A, lado B, lado C, eu estou falando de que o evangelho ele precisa prevalecer. A mensagem desse reino é uma mensagem que ela confronta todo e qualquer tipo de sistema humano. A mensagem do evangelho, de fato, precisa causar transtorno em alguns ambientes onde a gente passa. Não tem como você viver uma vida pautada no evangelho e você não passar por nenhum tipo de perseguição, porque se você for ver, tem um resultado onde pessoas são agregadas, pessoas são convencidas, pessoas se achegam a Paulo, se achegam ao evangelho, mas existe perseguição, existe gente que é incomodada pela mensagem do evangelho. Não significa que quando você cumprir teu chamado, quando você buscar aquilo que Deus um dia te prometeu e você mergulhar nisso, que vai ser céu de brigadeiro, que vai correr tudo bem. Em muitos momentos, pela nossa obediência, a gente vai ter alguns momentos bons, mas vai viver muita perseguição, vai viver muita calúnia, vai viver muita dor, vai viver muito estresse. E a vida de Paulo me abençoou porque, a despeito disso, ele não desiste de cumprir o chamado que Deus fez com ele. A despeito da dificuldade, a despeito da luta, a despeito de toda a dor, Paulo continua sendo fiel ao chamado. De repente, Deus te trouxe aqui para ouvir. Está passando por dor, por luta, por dificuldade porque obedeceu? Permanece. Está passando por dificuldade porque resolveu não se contaminar, resolveu não negociar teus princípios? Permanece. Quando o povo ouve isso, o povo se revolta, o povo se agita e obrigam Jasão e o povo que estava com Jasão a pagar fiança. E aí acontece algo diferente, que eles pagam a fiança, é como se tivesse feito dessa forma. Ó, você paga a fiança, eu solto esses caras, mas eles têm que sumir daqui. Envia eles para outro lugar. Eu não quero mais esse povo aqui perturbando. Eu não quero mais esse povo que fala que existe um outro rei, que existe um outro reino, que existe uma outra forma de vida aqui perturbando o meu sistema. Eu quero que eles saiam daqui. E acontece desse jeito. Olha o que diz no verso 10. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando chegaram a Bereia, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta. Tem versão que vai dizer que eles eram mais nobres, por um motivo específico. Em Tessalônica, alguns ouviram, foram convencidos, e outros ouviram e, por inveja, por algum tipo de incômodo, perseguiram os caras, perseguiram quem estava pregando a palavra. O pessoal de Bereia faz um pouquinho diferente. Eles ouvem atentamente, eles não são aquele tipo de gente que sai aplaudindo, que estão ouvindo da pregação, mas também não é o tipo de gente que persegue. Olha o que eles fazem. Verso 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse.
todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. E aqui eu quero dar uma parada. Mais uma vez, Paulo sai de um lugar, Paulo que já tinha uma estratégia, Paulo que já tinha um direcionamento seu, que é mudado pelo Espírito, e aqui é mudado novamente, porque Bereia não era uma cidade estratégica, Bereia era uma cidade pequena. Então, Paulo não tinha no seu roteiro passar por Bereia, estrategicamente ele não tinha. Então, de repente, você tem feito alguns planos, você tem tido alguns sonhos, você tem tido alguns pensamentos para a sua vida. É importante que você discirna, é importante que você busque em Deus discernimento, porque Ele pode estar direcionando você para um outro lugar. E às vezes o teu sonho é um sonho grande, Ele está te direcionando para um sonho pequeno, para algo menor. E por ser menor, você pode interpretar que isso não é de Deus, mas é um movimento do Espírito te levando para cumprir aquilo que Ele tem através de você. O que está acontecendo aqui com Paulo, eu quero pregar numa cidade maior, onde o Evangelho vai se espalhar, onde o Evangelho vai alcançar mais pessoas, onde a palavra vai chegar em mais gente. E Deus fala assim, peraí. Vai para Bereia. Uma cidadezinha menor. Vai aqui, eu tenho algo contigo aqui. Quero te ensinar coisas aqui. Quero fazer coisas com você aqui. Independente se Deus mudou ou não o processo na vida de Paulo, olha como que é maneiro. Ele vai para a sinagoga, pregar a palavra. Independente se é na cidade grande, se é na cidade pequena, ele continua. Qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Então, se não for aqui em cima, o chamado morre? Então, se não for para aparecer, eu estou fora? Então, se não for para ser desse jeito, eu não quero mais? Eu aprendo com Paulo que, independente dos lugares onde Deus me levar, o chamado ele está sempre de pé. Independente se vai ser aqui em cima, se vai ser no BRT, se vai ser no trem, se vai ser com meu vizinho, se vai ser na escola, se vai ser no trabalho, se vai ser no mercado. Aonde Deus me levar, eu preciso cumprir o meu chamado de proclamar o Evangelho. Como resultado, mais uma vez, muitos creram. Mais uma vez, pessoas se chegaram, pessoas foram convencidas pela mensagem que saía da boca de Paulo. Eu falei que aqui eu quero dar uma parada, porque agora eu quero falar para a gente. 2026, primeiro mês do ano, muitos de nós temos várias listas, ou uma lista com várias coisas nessa lista. Eu quero te fazer uma pergunta. 2026, qual o lugar de Jesus na tua agenda? Ah, eu quero promoção, estudar, trabalhar, ficar rico. Corpo é shape. Quero treinar mais, quero falar inglês. Cara, tudo isso é lícito, é bacana. Mas a pergunta que eu estou te fazendo é: onde Jesus entrou ou vai entrar na tua agenda em 2026? Essa foi uma lapada que o Espírito Santo me deu em dezembro. E eu estou ainda processando. Que quando ele pega doído. Viver o Evangelho não é um costume. Viver o Evangelho não é vir aqui quarta-feira e domingo. E muitos de nós aprendeu a viver o Evangelho como um costume. Quero te chamar rapidamente. Vem comigo em Lucas a partir do verso Lucas 18 a partir do verso 18. Lucas 18, 18. Só para a gente entender um pouquinho o que Deus quer falar com a gente. Eu vou lendo por causa da hora. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre,
O que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos, desde a juventude. Quando Jesus ouviu a resposta, disse: ainda há uma coisa que você não faz. Venda todos os seus bens, dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem entristeceu, pois era muito rico. Prestou atenção na resposta dele? Isso tudo aí que o Senhor falou, eu não faço. Eu obedeço tudinho. Eu faço tudinho. Eu obedeço tudo. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Eu honro meus pais, está tudo certinho. E comecei a fazer isso de agora não. Faço isso já desde quando eu era novinho, tá? Quando Jesus vira para ele e fala: dá mais um passo na nossa relação. Talvez o que te impede de chegar mais perto de Jesus é o teu dinheiro. Eu não conheço a tua história, então eu posso falar tranquilamente. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. De repente, o que está te impedindo de viver um relacionamento com Jesus de intimidade é o teu dinheiro, é o teu trabalho. Vamos agora em Mateus 7, a partir do verso 21. Mateus 7, 21. Olha o que diz. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Eu falei, eu te perguntei, onde Jesus entra na tua agenda? E aí você pode me responder: ele já entrou, eu estou aqui, é quarta-feira. Estou aqui no culto, estou aqui ouvindo. Eu já cantei, já levantei a mão, já ofertei, dizimei, orei. Só que fazendo isso tudo, corre o risco de no grande dia ele falar para a gente: eu nunca te conheci. E isso aqui é tão sério que a gente está falando de pessoas, porque tem gente que entra aqui e sai e nem fala com ninguém. Mas a gente está falando de gente que fez, que realizou coisa para o reino. O cara pregou, expulsou demônio no nome dele, claro. Fez coisa no nome dele e chegou lá no grande dia, chegou. Isso é uma parábola, mas que ele explica que vai acontecer. Tem gente que é um ativista, tem gente que faz tudo na igreja, e vai chegar um momento que Jesus vai virar e vai falar assim: cara, eu não te conheço. Mas eu trabalhei, mas eu. E Jesus está falando: eu não te conheço. O convite de Jesus para a gente nessa noite é: vem para mais perto. O convite de Jesus para 2026, para a Igreja Batista Betânia é: vem viver intimidade comigo. Ah, mas o processo de sucessão pastoral? Vem viver intimidade comigo. Ah, mas o processo... Vem viver intimidade comigo. Deixa eu te conhecer. E deixa me fazer conhecido também. Isso é sério, gente. Eu falei para vocês, eu estou processando ainda. Foi forte o que ele fez e tem feito comigo nesses últimos dias, mas foi muito necessário. E a minha oração é que, de alguma forma, isso que eu estou compartilhando, o Espírito conecte contigo de alguma forma e você possa entender aquilo que o Espírito está tratando com você nessa noite.
Para a gente caminhar para o fechamento, vamos voltar em Lucas 19. Agora no capítulo 19. A partir do verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era de baixa estatura e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde passaria Jesus. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Sabe o que eu acho interessante? O texto que a gente leu em Mateus com esse texto que a gente lê agora, que esse cara aqui ele não fez nada no reino, não fez nada na obra. Ele não fez nada. O único movimento que Zaqueu fez foi um movimento de querer ver Jesus. E ele, sendo Jesus, percebendo isso, cara, ele só quer me ver. Tem algum processo ali de arrependimento. E por causa desse movimento de Zaqueu, Jesus não somente se mostra a Zaqueu, mas vai para a casa dele e se faz conhecido dele. Quem fez muito, ele fala que não conheceu. E quem fez o movimento só para poder ver ele. Você não vai apenas me ver, Zaqueu. Desce, que eu estou indo para sua casa agora. O que eu aprendo principalmente com esses 2 últimos textos, é que a questão não é o movimento que a gente faz, não é o serviço que a gente faz. Tem uma questão de coração. Porque às vezes a gente está fazendo pelo motivo completamente errado. E às vezes a gente não está fazendo nada porque a gente não assumiu essa responsabilidade do apóstolo Paulo. Então, quando eu falo que quem não fez, quem fez muito não era conhecido, eu não estou dizendo, para de fazer, não é isso. Mas a proposta do Espírito para nós nessa noite é: me dá teu coração. Me dá você, deixa eu te conhecer. Deixa eu mexer aí. Esse transtorno que o que Paulo pregava causou na cidade, esse alvoroço que aconteceu quando eles trouxeram a mensagem, Jesus quer fazer dentro da gente. Jesus está doidinho para ter seu coração, porque ele não consegue entrar. Ele só vai entrar o dia que tu puxar a cadeira e falar assim: senta comigo aqui. Caminhando para o final, o louvor pode até subir. Algumas observações acerca desse tempo e acerca desses textos que a gente acabamos de ler. Evangelho não é vir para o culto e cantar. Evangelho não é vir para o culto e ouvir a palavra. Evangelho é relacionamento. Você pode até começar vindo aqui, ouvindo, cantando, mas o que vai dizer se você vive de fato o Evangelho é quando você sair daquelas portas, o que tipo de relacionamento você tem com Ele quando você está lá fora. A tua vida de evangelho não pode ser vir aqui, ouvir a palavra no domingo, cantar 3 hinos e ir embora para casa. Não tem como ser assim. Não dá. Não dá. Se você fez uma lista e nessa lista, para o ano de 2026, não existia esse encontro com Jesus, um conselho de amigo: rasga a lista, faz de novo. E faça de uma forma que coisas saiam, para que você também tenha uma vida leve. Que coisas
talvez que sejam não tão necessárias e estão nessa lista, saiam e você possa priorizar essa relação com Ele de intimidade. Uma segunda coisa, nosso amor por Jesus não é medido por aquilo que a gente diz. Nosso amor por Jesus é medido por aquilo que a gente faz. Aqui nós temos casados, aqui nós temos gente que tem filho, aqui nós temos gente que tem pai. E a gente sabe que para nutrir um bom relacionamento, seja com o filho, com a esposa, com os pais, é preciso tempo. Eu não posso ficar falando só para o Estevão, eu te amo, filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu estava falando, hoje de manhã, quando eu saí, ele quis sair comigo, eu fui trabalhar. Pai, eu quero ir com você, pai, eu quero ir com você, pai, eu quero ir com você. Eu não posso viver só dizendo para o Estevão, filho, eu te amo, sem arrumar espaço na minha agenda para ele. Eu não posso dizer para Gisele, Gisele, você é o amor da minha vida, mas ela não tem espaço na minha agenda. E com Jesus é a mesma coisa. Eu não posso vir aqui e levantar minhas duas mãos para o céu e falar, Jesus, eu te amo, você é o amor da minha vida. Ele vai falar, pô, obrigado, mas e a agenda? E nós dois? E o nosso particular? Viver o Evangelho não é um caminho para as minhas realizações pessoais. Nem realizações aqui, nem lá fora. Eu acho que um dos frutos do Evangelho, um dos frutos do Evangelho é que quando ele entra de verdade, ele vai impactar tudo que sai. Porque ele entrou, então tudo que sai da gente é impactado por esse Evangelho. E aí, às vezes, a gente vem para a igreja com o objetivo de ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um marido melhor, um filho melhor, pai melhor, tudo melhor. Mas, na boa, o Evangelho não é para isso. Isso é um dos frutos que o Evangelho causa na gente. Mas o Evangelho é para nos levar a um relacionamento com aquele que foi capaz de se entregar para salvar a mim e a você. E às vezes a gente muda isso. A gente coloca a causa no lugar do efeito, o efeito no lugar da causa, e a gente fica... A gente não vem aqui para ser melhor. A gente vem aqui para que aquele sacrifício que ele fez na cruz salve a nossa vida. E como fruto dessa salvação, tudo melhora. Viver o Evangelho é mudar de vida. Viver o Evangelho, o fruto do Evangelho é transformação, é mudança de vida, é mudança de rota, é metanoia. E uma coisa interessante, aí a gente volta para Atos para terminar. Atos 17. A vida no Evangelho, a gente sabe que o fardo é leve, mas não significa que a vida vai ser fácil. Porque às vezes a gente interpreta o fardo leve com a vida fácil, não é. E aí voltando aqui para Atos 17, olha o que diz no verso 13. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Ou seja, os caras estavam lá a 70 quilômetros de distância, lá em Tessalônica. Eles ficam sabendo que Paulo está pregando aqui, em Bereia, eles vêm aqui perturbar Paulo. A vida do Evangelho, o fardo é leve, mas a vida não é fácil. A vida não é fácil. Como resultado da pregação, como resultado da obediência ao chamado, tem perseguição, tem calúnia, tem perturbação. Então, Igreja Batista Betânia, cumpra o chamado que Deus tem para a gente, vamos cumprir. Mas vamos ter a consciência de que não vai ser fácil. Olha o que diz no verso 14.
Os irmãos agiram de imediato, depois dessa perseguição. Pegaram Paulo e levaram para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Mais uma palavra para a gente enquanto igreja. É muito bom ter Paulo pregando. É muito bom, é ótimo. Pessoas ouvem Paulo pregando, chegam. Pessoas ouvem Paulo pregando, é abençoado, espirituais de pessoas se chegam para a igreja. Mas é importante que a gente também valorize os Silas e os Timóteos, porque Paulo sai, é levado para outro lugar, e aqui diz que Silas e Timóteo ficam. Eles permaneceram ali para cuidar daqueles que foram recebidos no Evangelho depois que Paulo pregou. A gente está passando por um processo de sucessão pastoral. Eu confesso, como eu não tenho a prática batista, é um processo chato. Amanhã a gente tem reunião, tem algumas reuniões, mas eu estou disposto, estou disponível. Eu sei que Deus me chamou para esse tempo também. Só que às vezes a gente peca nisso, a gente valoriza o Paulo e esquece do Silas e do Timóteo que ficou para pastorear. E aqui é uma palavra direta, não é uma indireta não, é uma palavra direta. Traz à tua memória quem são os Silas que cuidou de você. Traz à tua memória quem são os Silas que te mandou mensagem. Traz para a tua memória quem são os Silas e os Timóteos que te abraçaram diante desse processo todo que a gente está vivendo aqui. Eu não desmereço Paulo, mas eu me identifico muito mais com Silas e com Timóteo. É Silas e Timóteo que vão nos enterros. É Silas e Timóteo que vai no hospital. É Silas e Timóteo que te abraça quando tu precisa. E para terminar agora de verdade, nunca ande sozinho. O evangelho não pode ser uma caminhada solitária. Olha o que diz o verso 15. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro de Paulo o mais depressa possível. Reparou uma coisa? Paulo prega, tem perseguição? Chega alguém e tira Paulo. Paulo está passando por um aperto? Chega alguém e Paulo, vamos embora, vamos sair por aqui. A caminhada de Paulo e também Silas e Timóteo é uma caminhada onde eles valorizaram pessoas e essas pessoas cuidaram deles quando eles estavam sendo ameaçados, quando eles estavam passando por aquele momento de aperto. O evangelho não pode ser uma caminhada solitária. É muito bom você vir aqui, cantar, ouvir uma palavra muito bonita, ouvir alguém pregando aqui bem, mas o evangelho precisa fazer sentido para você não encostar no ferro afiando ferro. O evangelho precisa fazer sentido para a gente também nas relações. Você não pode entrar e sair daqui. Eu falo e vou continuar falando. Tem que ter pelo menos 5 telefones para ligar 4 horas da manhã quando o pneu furar, irmão. Tem que ter os 5 no mínimo. Então, que essa experiência até aqui do capítulo 17 até o verso 15 tenha te abençoado de alguma forma. Semana que vem a gente vai estar aqui compartilhando de novo. Mas que durante essa semana o Espírito possa continuar falando contigo tudo que ele já começou a falar no dia de hoje e que tua semana seja uma bênção e que 2026 seja uma bênção, mas que você, se fez a tua lista e não colocou Jesus nela, que você rasgue e traga Jesus para esse lugar de intimidade onde você é conhecido dele e ele também se faça conhecido para você. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé para louvar.